Oi, gente, Simone Santos aqui novamente. E hoje nesse vídeo, gente, eu vou compartilhar com vocês a segunda história que eu prometi, né, sobre o poder da decisão. Como que tomar uma decisão reorganizou toda a minha vida, reorganizou todos os fatos, né, todos os eventos que me levaram a alcançar determinado objetivo, né? No vídeo anterior eu falei um pouco da minha conquista com relação ao mestrado, né, que eu tinha decidido que eu iria fazer aquele mestrado. E realmente as coisas aconteceram de forma mágica, né? Não sei se você já viu esse vídeo. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para você ver ou rever, né? E pegar sempre os detalhes, gente. Todos esses vídeos que eu faço aqui, que eu falo um pouco da minha história, um pouco das minhas conquistas, a intenção, além de me fazer lembrar das minhas vitórias também, é ajudar vocês a perceberem na vida de vocês também coisas que vocês venceram, conquistaram e qual foi ali o comportamento, os pensamentos, os sentimentos por trás dessa conquista, né? E poder replicar isso no futuro quando você tiver um outro objetivo, um outro alvo na sua vida, né? Porque assim são as leis, assim é a vida. Aconteceu comigo, aconteceu com um monte de pessoas que eu sigo, aconteceu com pessoas famosas, enfim, acontece porque é lei. E quando a gente entende as leis universais, né, a gente consegue mudar a nossa vida, a gente consegue... Na verdade, as leis, elas estão funcionando o tempo todo, elas estão funcionando nesse momento, né? E como a gente não entende o processo por trás disso tudo, o processo por trás do nosso destino, né, do que acontece na nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente vive meio que deixando a vida levar. E esse deixar a vida levar, né, para ver onde ela vai levar, é um pouco perigoso. Por quê? Porque é a nossa mente que comanda os nossos sentimentos, ações e, consequentemente, os nossos resultados. Então, quando a gente tá o tempo todo ali desapercebido, né, desavisado, olhando notícia ruim, convivendo com pessoas negativas, em ambientes negativos, cercado por tudo que é ruim, né? A gente vai acabar reproduzindo aquilo ali na nossa vida também. Então, deixar a vida levar pode ser bom em até determinado ponto, né? Dependendo de onde você está, dependendo de quais são as suas crenças com relação à vida, com relação a você, tá? Até que ponto você confia em você, né? Quais as histórias que a sua mente conta sobre você, sobre a vida. Então, quando você tem uma boa visão, né? Quando você tá no lado bom da força, então deixar a vida levar vai te levar para um lugar muito maravilhoso. Mas quando você tá deixando a vida te levar, mas está nesse lado negativo da vida, convivendo com tudo quanto é coisa negativa, infelizmente a sua vida vai reproduzir aquilo ali também. Então, quando a gente entende as leis que Deus criou pra gente, quando a gente entende que a nossa mente comanda a nossa vida de acordo com aquilo que a gente acredita, a gente percebe que tudo está nas nossas mãos. A gente percebe sim que nós somos 100% responsáveis por aquilo que acontece conosco, tá? Não com o resto da humanidade, mas conosco. Nós somos 100% responsáveis porque de alguma maneira a gente atraiu aquilo ali para nossa vida, né? A gente ficou olhando tanto para aquilo ali, a gente acreditou tanto naquilo ali, que aquilo veio para nossa vida, né? Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então depende ali do ambiente em que você está inserido. Então quando eu faço um convite para você olhar para sua história, usar sua memória para revelar as suas conquistas e não seus fracassos, eu tô te convidando a entender o processo baseado na sua experiência, tá? E não baseado em teoria. Por isso que quando eu compartilho a minha história, eu amo ouvir histórias, gente. Eu amo ouvir histórias de pessoas que deram a reviravolta na própria vida. E como elas fizeram, qual foi a forma de pensar delas, o que mudou na mentalidade delas, para realmente ter um salto quântico na vida, tá? Isso me dá um gás, isso me dá uma energia que eu me sinto que eu também posso, tá? Porque pessoas que estão ali em situações até piores do que eu, estavam em situações piores do que a minha e conseguiram dar uma reviravolta incrível na vida, então hoje com impérios, né? Criaram experiências incríveis, tudo aquilo que elas queriam viver, elas conseguiram.
Então, quando a gente modela as pessoas de sucesso, quando a gente modela a forma de pensar de pessoas que chegaram até onde a gente quer chegar, a gente está no caminho certo para nos levar também para onde a gente quer chegar. Não é fazer as coisas como a pessoa fez, é pegar a essência daquilo ali e usar na sua personalidade, tá? Porque muitas vezes a personalidade daquela pessoa, o temperamento daquela pessoa é diferente do seu, tá? Mas você tem que pegar a essência do que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou. Isso se chama modelagem. E conhecendo as histórias de pessoas que eu sigo, que eu admiro, que estão lá no patamar onde eu quero chegar, para mim é muito revigorante, me motiva, né? Renova as minhas forças e esperanças. Por isso que eu quero compartilhar essas histórias com vocês. Então, gente, olha, a segunda história que eu quero conversar com vocês, eu quero compartilhar com vocês. Essa história eu acho que eu não contei em lugar nenhum, a não ser no programa Metamorfoses, que lá dentro a gente tem um módulo que fala de laboratório de evidências, que eu gravo ali várias histórias, vários testes que eu fiz de criação da realidade e o resultado deles, né? E ali eu contei essa história, mas é a primeira vez que eu vou revelar essa história em público. É uma história bem recente, tem aí 1 ano que aconteceu comigo. Foi quando eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de 3 anos, vai fazer 4. E por causa da pandemia, eu consegui ficar com ele 2 anos de licença, né? Porque as escolas estavam fechadas e o lugar onde eu trabalho, né, me permitiu ficar em casa. Caso eu tivesse criança, né, em idade escolar, eu fui liberada para ficar em casa, né? Apesar que o mundo todo estava parado na época da pandemia, né? Então, assim, a pandemia para mim foi um momento, assim, de altos e baixos, né? Às vezes eu ficava meio perdida, às vezes eu não sabia o futuro, eu tinha medo do futuro, ainda mais com um bebê dentro de casa, uma criança, né? Eu tenho outro filho de 8 anos e a gente fica meio sem saber o que vai acontecer e tal, aí bate um desespero às vezes, a gente começa a meio que enlouquecer, né? Ficar presa dentro de casa. Mas ao mesmo tempo foi um período bom porque eu pude ficar esse períodozinho, esse início da vida dele com ele, né? O que não aconteceu com o meu primeiro filho. E diante disso tudo que aconteceu, eu tomei uma decisão. Caso eu voltasse para o presencial, né? Porque ia chegar um momento que a gente tinha esperança de que as coisas voltassem ao normal, né? Eu não iria mais trabalhar onde eu trabalhava. Porque eu sou concursada, eu trabalho num lugar que me permite, né? E o meu cargo me permite esse movimento entre várias unidades desse lugar, né? Então, como tinha um campus avançado desse lugar, como tem um campus avançado desse lugar a 20 minutos da minha casa, é um campus pequeno, né? Menor do que a sede, eu trabalhava na sede, só que eu levava 2 horas daqui até o meu trabalho por conta de trânsito, né? Distância e tudo, horário de ônibus. Então, eu tinha que, como eu fazia com o primeiro filho, deixar meu filho muito cedo na creche, para poder sair muito cedo, pegar um ônibus, contando já com essas 2 horas de trânsito, enfim, era um perrengue ir pro trabalho, né? Depois que eu tive filho, óbvio. Mas depois da pandemia veio tudo isso e eu repensei a minha vida, minhas prioridades mudaram de novo, né? Isso aconteceu no primeiro filho, eu engoli isso, fiquei doente, tive uns problemas de saúde e depois eu acordei com o segundo filho. Eu falei, eu não quero passar por isso novamente. Ainda mais com a pandemia ainda rolando, né? Porque você colocar uma criança num lugar o dia inteiro, com essa pandemia rolando, a criança não tem essa coisa de imunidade ainda bem desenvolvida, e eu indo pra longe, né? Enfim, eu não queria e eu decidi, eu não vou voltar pra lá. Aí, gente, o que aconteceu? Deu a ordem, né? Veio a ordem pra todo mundo retornar imediatamente ao trabalho. Então, o que eu fiz, né? Eu falei, não vou voltar, já estava decidida. Eu entrei em contato com uma pessoa que trabalhava nesse lugar, perguntando se alguém queria trocar comigo. Porque eu poderia pedir transferência, porém era um trabalho mais burocrático, dependia de liberação da chefia. Quando a gente faz uma permuta, né, sai uma pessoa de um lugar, vai para o outro, é só uma troca, ninguém perde nada, os chefes não perdem nada, né? É uma pessoa pela outra. E aí quando eu fiz isso, né, eu falei com essa minha amiga e ela colocou no grupo lá,
eu já não tinha muito, assim, eu sabia que muita gente queria fazer permuta para sede, né? Porque esse lugar que eu tô, esse campus avançado, ele é um pouco isolado, né? Então muita gente, as pessoas querem ir pro principal, pra sede, né? Que tem mais ônibus, enfim, mais infraestrutura e tal. Só que quando eu falei pra essa minha amiga pra perguntar se alguém queria mudar comigo, no dia seguinte eu acordei já com a mensagem de que tinha alguém. Aí eu falei, ai meu Deus, porque eu estava nesse lugar há 13 anos, direto, desde que eu entrei no concurso, eu trabalho nesse lugar. Então a gente cria um vínculo, tem todo uma estrutura ali, tem toda uma rotina, né? As pessoas já se conhecem, enfim, a gente realmente se torna quase uma família, né? Porque a gente fica mais tempo no trabalho. E aí eu tremi, eu falei, ai meu Deus, né? Eu tinha tomado a decisão. A coisa tava ali começando a desenrolar muito rápido. E aí eu falei assim, será que eu devo ir? Será que eu não tô fazendo uma besteira na minha vida? Né? Eu fiquei com medo, gente, porque eu arrisquei muito. Quando a gente faz uma mudança assim, no meu caso, eu arrisquei perder dinheiro. Porque lá na sede eu tinha uns benefícios, umas coisas que eu não sabia se eu ia ter quando eu pedisse a transferência, né, para esse novo lugar, né, tipo insalubridade, essas coisas assim. Então, eu corri o risco, sim, de perder dinheiro, do meu salário diminuir, né, por conta disso. Aí eu meio que tremi. Só que aí eu voltei, né, eu voltei um passo atrás e falei assim, olha, o que eu quero realmente para minha vida? Eu comecei a dar clareza para minha mente, porque a mente, a gente tem que reforçar, né? A gente tem que ensinar, como se fosse uma criança, onde ela deve chegar, né? Então eu falei assim, olha, a minha prioridade são os meus filhos. Eu quero estar perto dos meus filhos, ainda mais nessa situação de aí pós-pandemia, ainda muito recente e tal. Eu não quero ficar distante dos meus filhos, eu não quero depender de ônibus que demora para passar, que demora 2 horas para chegar e de repente eu tenho que correr para creche para pegar eles. Não quero. Então qual é a minha prioridade? Meus filhos. A minha prioridade era ficar perto dos meus filhos. Com isso, dando clareza para minha mente, o meu medo desapareceu? Não. O meu medo continuou. Mas a minha vontade, o meu desejo, o meu objetivo final era ficar com meus filhos o maior tempo que desse. E para isso, mesmo que eu perdesse dinheiro, eu falei isso para mim, eu conversei com a minha mente, eu conversei comigo, eu falei assim, olha, mesmo que eu tenha que perder dinheiro, né, perder insalubridade, perder outras coisas, eu dou um jeito. Eu faço alguma coisa, acontece, sei lá, eu não sei, eu dou um jeito para ganhar, para suprir esse dinheiro que vai ser retirado, né? Para manter ali, para pelo menos ficar 0-0, né? Mas eu quero ficar perto dos meus filhos. A decisão já estava tomada. E aí, gente, a coisa assim que normalmente demora muito tempo para acontecer, eu só sei que em um mês eu já estava trabalhando nesse novo lugar, que é 20 minutos da minha casa, tá? As coisas se desenrolaram com tanta facilidade, porque a pessoa que trocou comigo também estava muito ansiosa para trocar, porque ela também estava grávida, ela morava mais próximo da sede do que esse lugar, né? Então, para ela ia ser muito mais fácil também. Então, foi uma relação ganha-ganha. Eu ganharia e ela também ganharia muito, né? Com essa permuta, com essa troca. E aí nós fizemos todas as burocracias, entrevistas e tal, e a coisa aconteceu tão rapidamente, assim, que até pessoas que estão ali no meio, né, que convivem com aquele tipo de burocracia, com aquele tipo de protocolo, né, estranharam de tão rápido que foi. Mas aí começam as maravilhas, tá? Isso aí é a coisa básica. O que aconteceu depois, gente? Aconteceu que eu perdi dinheiro. Não. Mentira, não perdi dinheiro. Porque a insalubridade que eu ganhava, né? Essa menina também ganhava nesse lugar, né? Calhou o universo tão perfeito, tão maravilhoso, Deus tão perfeito, tão maravilhoso, que a pessoa que trocou comigo trabalhava num setor altamente insalubre, como eu. Então, é como se fosse trocando 6 por meia dúzia. Eu não perdi nada, eu não perdi a minha insalubridade, né? Então, assim, nisso foi uma grande coincidência, uma excelente coincidência que eu tive, né? De
de ter conseguido alguém que tinha ali o mesmo nível de ganhos que eu, a gente estava ali mais ou menos no mesmo patamar e acabou que ninguém perdeu nada, né, fazendo essa troca, pelo contrário, a gente ganhou mais qualidade de vida, estando perto de casa, perto dos filhos, né, ela da dela e eu dos meus. E eu lembro que quando nasceu meu primeiro filho, eu queria já fazer essa troca. Só que eu fui conversar com algumas pessoas e as pessoas me desmotivaram. Falaram que o lugar era ruim, que a infraestrutura era muito precária, que como era um campus que era novo, então não tinha muita coisa, não tinha infraestrutura como tinha na sede, tinha essa questão que eu poderia perder insalubridade. Então, assim, me aconselharam a não fazer. Por isso que eu deixei pra lá, né? Por isso que eu me deixei levar pelas opiniões alheias, tá? Eu não tomei a minha própria decisão. Eu fui falar com outras pessoas que me desencorajaram a tomar essa atitude lá anos antes, né? Quase uma década antes, quando nasceu meu primeiro filho. E eu fiquei nessa. Então, né, nesses 9 anos aí, 8, 9 anos, eu fiquei doente, enfim, eu tive um monte de contextos aí, de situações que me faziam ficar mal, né? Por não ter tomado uma atitude, por ter sido levada a ouvir, né? Me deixei levar, né? Eu ouvi a opinião das outras pessoas e nem sequer fui nesse lugar. Quando eu realmente decidi, no caso agora após a pandemia, eu fui visitar o local e pasmei. Porque o local que eu trabalho hoje é muito melhor em infraestrutura do que onde eu trabalhava anteriormente, né? Então, assim, nossa, olha a surpresa boa que eu tive, né? E aí, gente, aí continua, né? As bênçãos ainda continuam. Além de eu não perder a minha insalubridade, né? Esse benefício que faz tanta falta, eu saio mais tarde de casa, chego em 20 minutos, né? No trabalho, vou de carro, vou tranquila. E tem mais ainda, né? Além de eu não perder dinheiro, que esse era o meu maior medo, né? Mesmo que eu falei, eu dou um jeito. Acabou que eu recebi uma proposta para fazer uma atividade que quando eu trabalhava na sede eu fazia de graça. Então, assim, a pessoa me procurou porque eu fazia as coisas, apesar de não ser fora das minhas atividades rotineiras, né? Pelo qual eu fui contratada, né? Que eu passei no concurso. Era uma atividade extra que eu fazia, mas eu fazia por camaradagem, eu fazia porque eu gostava daquilo ali. Eu fazia com gosto. Como eu saí da sede, a pessoa perdeu o contato comigo e ela precisava do meu serviço, ela resolveu me pagar para fazer esse trabalho que eu fazia de graça quando eu estava na sede. Então, assim, além de não perder o meu salário, eu passei a ganhar mais, né? Porque eu fui contratada para fazer uma coisa que eu fazia de graça, gente. Então, assim, é incrível o poder da decisão. Quando a gente realmente toma uma decisão e tá num patamar de confiança, e tá num patamar que você confia em Deus, que você confia que tudo vai dar certo, mesmo que você nem saiba como vai ser, mesmo que você não tenha noção do como você vai conseguir dar conta, mas que você tomou a decisão, é como se o universo olhasse assim e falasse assim, nossa, olha, ela realmente está decidida, hein? Então vamos ajudar ela, sabe? Ela não vai mudar de ideia, então vamos ajudar ela. A energia da decisão é tão forte que tudo se reorganizou mais uma vez na minha vida, de forma milagrosa, né? Para que eu mantivesse ali as mesmas condições financeiras e melhorasse ainda, na verdade, né? E fora a qualidade de vida de estar perto dos meus filhos e um monte de outras coisas, assim, que não dá nem para pontuar aqui. Percebe, gente? Quando a gente toma a decisão, quando a gente coloca o pé, o mar se abre na nossa frente. Você já tomou alguma decisão assim? De você estar desesperado, com um objetivo fixo, e você já disse assim, eu vou fazer isso acontecer, custe o que custar. Eu dou um jeito, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero isso. E as coisas aconteceram de forma milagrosa para você?
Conta pra mim nos comentários aí se você tem uma história, conta a sua história aqui também pra gente ficar sabendo, porque essas histórias, né, como eu falei, enriquecem a gente, motivam as outras pessoas a também fazerem as mesmas coisas, né, dão força ali, dão garra, dão, nossa, se ela fez, eu também consigo. Então, assim, por isso que eu gosto dessas histórias, eu gosto de compartilhar as minhas histórias e olha, quando eu comecei a olhar pra minha vida, eu percebi o quanto eu sou abençoada. Porque eu já vivi muitas histórias assim, gente. E eu nem sabia o que era lei da atração, nem se falava isso na época. Ou eu não tinha acesso a isso, né? Lei da atração, leis universais. Enfim, eu não sabia nada disso, eu simplesmente fazia, né? Eu ia fazendo as coisas, eu queria muito. Quando eu era criança, eu lembro que eu não tinha muito poder de ação quando eu era criança, né? Porque eu era dependente dos meus pais, eu era menor de idade, eu não tinha como trabalhar, não tinha como fazer acontecer, né? Eu tinha limitações ali. E a única coisa que estava ao meu alcance naquela época era desejar muito, era imaginar, era fechar meus olhos e já me ver ali vivendo a situação que eu queria viver. E de alguma forma o universo me trazia aquilo ali, sabe? E hoje eu sei, né? Eu já sei que eu fiz as coisas da maneira correta para criar a minha realidade. E como quando a gente vai olhando para nossa história e comparando com a história de outras pessoas, a gente não fica mais com dúvida. A gente não se limita mais pelo que as pessoas falam que a gente pode ou não conseguir. Ah, isso aí é difícil. Ah, se eu fosse você desistia. Ah, não faz isso não, lá é muito ruim. Ah, não vai para lá não, lá, olha, a estrutura é horrível. Cara, se você tá decidido, se você tem um bom motivo para querer isso, vai, ó, tampa os ouvidos e vai, segue a tua essência, segue a tua vontade interior, sabe? Porque é Deus falando com você através do seu coração. Quando você tem ali uma vontade enorme, por mais que a sociedade fale que aquilo ali é horrível, que não dá, que é impossível, segue o teu coração, se afasta dessas pessoas, sabe? Se isole vibracionalmente, viva mais no seu mundo interior, esquece o que as outras pessoas falam, nem comenta mais com elas, não comenta com pessoas que vão te deixar para baixo, sabe? E às vezes, na maioria das vezes, não é culpa delas, sabe? Elas estão ali reproduzindo um padrão de vida que elas também aprenderam, né? E só que você não é todo mundo, né? Você tá aqui querendo, buscando o seu despertar, assim como eu, tá? Porque eu também tô nessa jornada. Eu tô aprendendo muito olhando a minha história. Eu tô aprendendo muito fazendo a leitura de certos livros que contam a história de outras pessoas e comparando com a minha. E eu tô compartilhando com você porque eu quero que você mude também. Eu desejo do fundo do meu coração que você perceba o quanto você é poderoso. O quanto Deus já te dotou de tanta sabedoria, de tanto poder, né? De tanto poder que a gente tem de mudar a nossa realidade, que tá tudo na nossa mão. Só que aquilo que a nossa mente está acreditando como verdade é o que vai ser reproduzido na nossa história, sabe? Então, cuidado com pessoas, situações, ambientes tóxicos que vão fazer você reproduzir mais do mesmo. Já ouviu aquele ditado que fala que nós somos a média das 5 pessoas com que a gente mais convive? E é verdade. Por quê? Porque a gente fica ali nivelado pelas ideias, né? Pelas premissas das pessoas. A gente começa a enxergar a vida pelos olhos de outras pessoas, né? Quando a gente tem a mente fraca, quando a gente não entende o funcionamento da realidade, da criação da realidade, a gente se deixa levar, né? A realidade material, o plano físico, ele é muito convincente, né? Então é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. Até pra gente que tá nesse processo de busca interna, com muita garra, com muita intenção de se libertar, até pra gente é difícil, porque a gente vive no mundo físico, a gente convive com as pessoas, né? Muitos de nós trabalhamos fora e a gente vê o quão discrepante é o pensamento daquele que está no caminho da luz, no caminho da descoberta da sua essência, no caminho da sua busca espiritual, de conexão com a fonte criadora, com aquelas pessoas que estão ali só se baseando no mundo material, as pessoas materialistas, né? Elas têm uma outra visão de mundo, elas não têm muita fé, muita esperança. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ele falou que ele e a esposa dele não querem ter filhos porque estão com medo das mudanças climáticas, do colapso que a gente está entrando com o clima, né?
e ele prefere não ter filho. E ele falou, eu sou mesmo um pessimista. Eu olhei pra ele e falei, ok, né, essa é a sua visão de mundo, é a visão de mundo que ele tem e tá tudo bem, né? Ele segue a vida dele conforme a forma com que ele vê a vida, né? Mas eu não penso assim. Eu penso que quem manda nisso tudo aqui, quem criou isso tudo aqui, tem poder para transformar tudo, né? Para redesenhar tudo. E se eu for me basear em fatos também, quando a gente ficou na pandemia, esses 2 anos mais ou menos que a gente entrou em pandemia e ficou isolado, olha quanto a natureza melhorou, né? A gente via várias reportagens falando de águas que ficaram mais cristalinas, do ar que melhorou consideravelmente em algumas regiões. Então a Terra já estava começando a se recuperar ali em 1 ano e pouco, 2 anos, sabe? Então, quando a gente começar a se conscientizar, e se a gente realmente quiser mudar, a gente vai mudar. Quando a humanidade tomar a decisão, acabou, não quero mais viver num mundo em colapso, isso não é pra mim, isso não é pros meus filhos, vamos mudar. Pronto, vai acontecer coisas assim. Vai surgir novas tecnologias, novas ideias, né? A humanidade, as pessoas que estão ali no poder, elas vão ter acesso a outras ideias que estão no plano das ideias, né? Então, assim, vai mudar. Então, eu tenho muita esperança, muita fé. Eu acredito muito naquele que me fortalece. Então, gente, contei mais uma história minha pra vocês, né? De como as coisas se reorganizaram pra melhor, né? Porque quando eu botei o pé, o mar se abriu. Então, tome a sua decisão. Desenhe uma vida pra você. Desenhe e tome a decisão de viver essa vida. Simplesmente vá. Você não sabe como exatamente você vai chegar lá, mas você tem que tomar a decisão e se movimentar na direção do que você quer. Porque essa decisão bem tomada, essa decisão sem volta para trás, sem retorno, vai fazer o universo mover céus e terra para trazer isso para sua experiência. Confie em mim, eu vivi isso inúmeras vezes, tá bom? Então, espero que tenha tocado o seu coração. Compartilhe com alguém que está precisando ouvir uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, uma palavra de força, que também precisa tomar uma decisão muito grande na vida. E se você gostou, se inscreve no canal, dá um joinha e deixa eu saber nos comentários também se vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!